online. Hoje, muito especial essa aula porque ela é o início de uma nova plataforma de ensino que eu creio que vai revolucionar nossas vidas e também esta geração. Essa primeira aula vai ser chamada, o título é Escola dos Profetas, estabelecendo os fundamentos. Vamos falar da importância do profético, dos profetas, a importância para a nação, a importância para a igreja, a importância no final dos tempos, a unção profética. E o versículo-chave é Amós 3,7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado antes os seus segredos aos seus servos profetas. Com esse versículo nós queremos pedir a Deus que abençoe essa aula. Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe essa aula, abençoe cada aluno, cada pessoa que estiver participando, longe, perto, seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Mas hoje estamos com muitas visitas importantes aqui no monte. Está muito gostoso aqui. Nós estamos na casa, na cabana, na montanha. Primeiramente, obedecendo uma ordem de Deus que nos mandou fazer isso, né? Fazer uma agenda no monte. E nós temos vários amigos, colegas que vêm de longe. O pastor que está do meu lado é o pastor Amado, 2 vezes Amado, 3 vezes, né? Porque o nome dele é Amado. Pastor Amado, como vai o senhor? Na bênção? Amém, na bênção. Hoje o senhor está 4 dias aqui, né? 4 dias. Aleluia. Veio de longe, passou pela Argentina. Exatamente. Conta um pouquinho dessa trajetória. Viemos pela Argentina e já com a vontade, depois da escola profética, ver algum agir de Deus e a mudança de Deus dentro da igreja em questão de unção e poder em todos os sentidos. O senhor esteve na escola profética 2016 em Santa Maria. Isso. E notou que mudou alguma coisa? Mudou bastante. Fizemos um ato de entregar o cordeiro sem ter dinheiro, não tinha, só para voltar escola, na escola. Parcelamos, chegamos lá, reunimos mais uma turma e falamos, não, vamos a um cordeiro por mês. Meu Deus. E esse mês aqui nós demos mais um cordeiro e abriu o leque, o céu se abriu. As comportas se abriram e Deus está abençoando a área financeira. E era difícil lá, profeta? Difícil. O senhor viajou quase mais de 1000 quilômetros? Quase 1000 quilômetros. 1000 quilômetros para trazer uma oferta, meu Deus. E moveu os céus, né? Moveu o céu. Conta um pouquinho daquela experiência de ser ungido ali. O profeta Amado, o pastor Amado, ele é um dos meus 12 intercessores. São apóstolo intercessor. E ele foi um chamado de Deus. E nós ungimos ele e a sua equipe na hora da unção. Você tem um vídeo que vamos postar depois ali, galera. Na hora da unção. Meu Deus, mudou a atmosfera. E veio a nuvem de Deus e nos cobriu todo o acampamento, né, profeta? Conta daquele momento um pouquinho. Eu me assustei, nunca vivi uma experiência dessa. Nunca vivi. E a gente ficou impactado. E na hora que veio a unção, veio a nuvem de Deus, cobriu todo esse lugar, a nuvem, foi automático e não teve como aguentar o poder e a glória de Deus neste lugar. Aleluia. E graças a Deus estamos levando a unção e o poder de Deus um pouco mais. E depois da escola profética, depois de os atos proféticos, os nossos Santa Ceia, a gente começa às 9 da manhã e vai até 10h30, mas até então não ia até meio-dia. E foi indo até meio-dia. Isso porque a gente ainda freia. A sua cidade é Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, Paraná. Ô, glória. Eu queria ver se a câmera pudesse um pouquinho para trás ali, pegar nós dois aqui. Assim, se fizer assim, consegue. Quero mandar uma palavra para todo o povo. Como da chama? Língua espanhola. O povo da língua espanhola. Portunhol, espanhol, castelhano. Tupi-Guarani também. Também, se quiser um Guarani. Guarani. Fala Guarani também? Falamos um pouco. Guarani. Qual que é melhor de falar? Espanhol? O espanhol é melhor, que abrange espanhol. Toda a América do Sul. Então aqui vamos falar a todo o povo da língua espanhola. Agora estamos falando a todos que hablan la lengua española.
Nós somos privilegiados aqui na América do Sul. Nosotros tenemos el privilegio en la América del Sur. O Senhor está derramando aqui a unção de Elias aqui no Sul. El Señor está derramando la unción de Elías. Havia aqui uma grande sequia, aliás, uma grande seca aqui no sul do país. Tenía una grande seca acá en el sur del país. A maior seca dos últimos 60 anos. La más grande seca de los últimos años. Foi 2011. 2011. E o Senhor falou comigo. Y el Señor habló con el profeta. Sobe o monte. Subí al monte. Estabelece a cabana. Pone tu cabana. Quando cobrir a cabana. Cuando cubrir la cabana. Começa a chuva. Empieza la lluvia. Lluvia. Oh, glória. E foi assim. E começou a chover no sul do país. Y comenzó a llover en el sur del país. Estabelecemos aqui a escola profética. Se fue establecida acá en el monte la escuela profética. A unção de Elias. La unción de Elías. E o Senhor disse que as nações estariam de olho nessa cabana. Y el Señor dice que el mundo, todo el mundo estará mirando por este lugar. E viria aqui uma chuva de unção aqui em cima. Y llegaría la nube de unción por este lugar. Hoje eu recebo esse profeta de Deus que passou pela Argentina. Y hoy estamos aquí, venimos por la Argentina. Ele foi batizado debaixo da nuvem. Y yo sé lo que estoy diciendo, porque fuimos bautizados por la... Aleluia! Os mesmos milagres que aconteciam no tempo de Moisés, de Elias, acontece hoje. El mismo milagre que pasó en el tiempo de Elías, hoy estamos viviendo eso. A unção de Elias dá uma autoridade sobre a natureza. La unción de Elías nos da una autoridad sobre la naturaleza. Aleluia. E essa unção para os latino-americanos, Y esta unción es para todos los latinoamericanos que hablan la lengua española, la lengua castellana. Nós temos sangue quente. Nosotros tenemos sangre caliente. Nossa missão é incendiar. Nuestra misión es incendiar, poner fuego. Fuego. Sí. Fuego. A unção de Elias. Fuego. La unción de Elías. Fuego. Quero convidar vocês para entrar na escola profética. Te invito a todos a entrar en la escuela profética. Le estamos esperando. Esse fogo vai descer sobre vós outros, sobre vocês. El fuego va a venir sobre todos ustedes. Eu estive... Estou quase falando já. Eu estive na Venezuela. Estaba en Venezuela. Quando foi aquilo, Gani? Em 2009 eu estive na Venezuela. En 2009 estaba en Venezuela. E Deus mostrou descendo a unção na América Latina. Y Dios le mostró que estaba desciendo la unción sobre la América Latina. E governadores iriam se converter. Y gobernadores irían se convertir al cristianismo. E o Senhor disse, estou dando poder nas suas mãos. Y el Señor dice que le estaba dando poder en sus manos. Arrancar governadores. El arrancar gobernadores. E ungir governadores. Y ungir gobernadores. Esta unção de Elias está vindo sobre a igreja. Esta unción de Elías está veniendo sobre las iglesias. Você precisa receber essa unção. Usted necesita recibir la unción. Vai mudar o governo da sua nação. Va a mudar el gobierno de tu nación. Oh, glória. Arrancar governos corruptos. Arrancar los gobiernos corruptos. Acabar com Jezabel. Terminar con Jezabel. E estabelecer o reino de Deus. Y establecer el reino de Dios. Governos ungidos. Gobiernos ungidos. Porque Jesus está voltando. Porque Jesús está volviendo. E nós precisamos preparar o caminho para a volta de Jesus. Y nosotros necesitamos preparar el camino para el Señor Jesús. Essa é a vocação da igreja. Esta es la vocación de la iglesia. E a escola profética vem ajudar. Y la escuela profética viene a te ayudar a estabelecer esta unção nesta geração. Aleluia. Aleluia. Nossa missão é incendiar. Nuestra misión es incendiar. Nossa vocação é incendiar. Nuestra vocación es incendiar. Nosso sangue. Nuestro sangre. Tem o sangue de Jesus. Tiene el sangre de Jesús. Fuego. Aleluia. Aleluia. Vamos semear fogo. Vamos semear fogo. Ezequiel 20, 45, 47. O Senhor diz, volta o teu rosto para o sul. Vuelve tu face para el sur del país de Brasil. Ezequiel 20, 45. Ezequiel 20, 45. O Senhor diz para o profeta. El Señor dice al profeta. Volta o teu rosto para o sul. Mira tu rosto para el sur. Profetiza o bosque do sul. Profetiza el bosque del sur. O Senhor vai acender um fogo no sul. El Señor va a incendiar fuego en el sur. Do sul até o norte. Al sur al norte. E não se apagará esse fogo. No se apagará ese fuego. E todos os rostos ficarão incendiados. Se quedarás
con fuego del Señor. Está falando de mim e de você. Está hablando de mí y de vos, de Fogo no seu nosotros. rosto. El fuego en tus rostros. E toda árvore verde e seca Y todas las árboles verdes y vai secas se queimar se quemará do sul até o norte. del sur al norte. Então nós queremos estabelecer Nosotros queremos a establecer escola profética la escuela do profética sul até o norte. del sur hasta el norte. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Pega as mãos conosco e vamos orar. Vamos hablar. Vamos. Orar. Vamos a orar ahora. Oh, glória. Prepárate que el Señor ya va a empezar. Aleluia. Eu quero que o Senhor profetize e que cada um deles vai receber a unção lá onde estiver. En el nombre de Jesús. Oh, recapa. Profetizamos donde está ahora usted. Tú vas a recibir el fuego del Señor. Porque estamos acá. Y hace casi 30 años este hombre, este Señor de Dios, está tirando fuego por las naciones. Y usted tiene la oportunidad de recibir la unción de Dios sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu nación, tu país. Recibirá el fuego del Señor. Lo que estamos probando, usted puede probar. Usted puede probar, va a probar. Porque el Señor puede hacer todo, mucho más las cosas que imaginamos, todo lo que podemos, todo lo que necesitamos. El Señor Jesús bendecirá tu país, tu ciudad, tu iglesia. Prepárate, porque está el fuego del Señor está bajando sobre tu casa. Reciba el fuego, reciba el fuego, reciba ahora. En el nombre de Jesús, reciba el fuego del Señor. En el nombre de Jesús. Pai, En el nombre de estabeleça, Jesús. Senhor, do sul até o norte, o teu reino no céu. En el nombre Do de sul até o norte, establecimos o teu del reino. sur al norte, Libera, restablecemos el fuego está Libera liberado ese sobre tu fuego vida, sobre tu para nación, sobre tu destruir iglesia, os tu vida, principados, destruyendo todo potestades, principado y toda potestad, fuerza do toda inimigo. fuerza maligna, Levantamos en el profetas. nombre de Jesús, en el nombre de Profetas, Jesús. Em nome de En el nombre de Jesus. Jesús. Aleluia. Aleluya, Oh, Aleluia. recapara, xalabá. aleluya. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, profeta. Aleluya. Amén. Oh, ai, cara, falando alguma coisa. Oh, Espírito Santo. Obrigado, profeta de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Agora Oh. tremeu o carne. Você tem Oh, glória a Deus. Profeta, dá uma palavrinha também aqui. Aqui temos um profeta do norte, que está conosco também. E já faz alguns dias está aqui na cabana, ele tem visto coisas maravilhosas, extraordinárias. E está aqui nos ajudando, cooperando conosco nessa escola profética. E ele tem ido para o Uruguai. Para onde mais você tem ido, profeta? Shalom, pode falar alguma coisa? Filma ele, Deus. Nós temos servido ao Senhor Amém. como missionário no nordeste do Brasil, mais precisamente no estado do Piauí, e ali nós temos visto o mover e a ação de Deus. E nesses dias aqui na cabana, nós temos experimentado o poder de Deus. Uma coisa é você saber, conhecer, outra coisa é você experimentar. Quando nós lemos as histórias de Êxodo, Moisés sendo batizado na nuvem e a glória de Deus, a Shekinah de Deus vindo na nuvem, nós ficamos impactados com aquela história. Mas a nossa vida só é transformada quando nós passamos pela experiência. E é isso que nós temos vivido aqui neste monte nesses dias. Aleluia, glória a Deus. Realmente é uma experiência maravilhosa estar na presença de Deus. O que nós vamos aprender nessa escola hoje, profeta? Algumas coisas importantes, algumas perguntas aí que esse povo precisa saber. A escola tem preparado aí um material fantástico, né, com toda a equipe, debaixo da direção do profeta. E hoje nós vamos ver aí sobre os fundamentos do ministério profético e das escolas proféticas. Né? Algo que Deus está no coração de Deus para este ministério, que é uma ferramenta dos céus para a igreja, que há muito tempo foi esquecida. Mas Deus, nesses últimos dias, os dias das restaurações de todas as coisas, Deus tem levantado o ministério profético novamente. Aleluia, glória a Deus. Muito bom. Então vamos à nossa aula. Essa é a primeira aula. E o versículo-chave aqui é Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O ministério mais que Deus mais vai usar nesses últimos dias é realmente o ministério profético. Quero fazer algumas perguntas aqui para você, deixar no ar, porque nossa aula vai ser bem curta, né? Espero, né? Porque vamos deixar as coisas mais profundas para a plataforma. Se você quiser fazer parte da escola, entrar, você precisa se inscrever.
junto aqui nesta... Nós vamos postar agora como você faz para se inscrever nessa escola. Algumas coisas hoje que muitas pessoas não sabem. Você deve ter ouvido falar muito que mulher, por exemplo, não pode pregar, não pode ser ungida, né? E muito menos ser profeta. Será que mulher pode ser profeta? O que você acha? Na escola profética você vai descobrir, não só descobrir como mulheres vão receber unção. E eu quero fazer um desafio aos alunos. Procure na Bíblia onde tem um casal, um dos maiores profetas, talvez o maior da história, que a sua mulher também era profetisa. Você sabia que o Novo Testamento também fala de mulheres profetisa? E só um dos servos de Deus do Novo Testamento tinha na sua casa 4 profetas, filhas. Pô, interessante, né? Então não tem profeta? Eu quero que você diga aí, tem profeta nessa casa sim. Olha lá, todo mundo. Tem profeta nessa casa sim. Lá em casa tem um profeta, minha esposa é profeta. E muitas vezes Deus dá palavra para ela que eu fico olhando para ela e fico pensando, pô, mas Deus não falou comigo, foi falar com minha esposa. O senhor também acontece, profeta? Glória a Deus por mulheres profetisas, né? Tem muitas mulheres que estão nos assistindo agora que são profetas. Temos a pastora Rosângela lá em São Paulo, uma profeta de visão aberta. Temos a Cida, profeta de Deus. Cida também nas nações, representa aqui várias nações. E muitas que muitas vezes não sabem. E qual é a minha missão? É ativar esta veia profética na sua vida. Então, por isso que Deus mandou, vai para a cabana, cancela a tua agenda, vai para a cabana, porque tem uma geração que está te observando. Então, estou olhando hoje, contemplando uma geração que Deus está estabelecendo o profético. E se tiver alguém que fala inglês aí agora, traduz algumas coisas para mim aí, escreve aí por gentileza. Nós estamos indo para a África nos próximos dias. Nos primeiros dias de dezembro, nós vamos passar pela África. Para você entender melhor, nós vamos a Israel e na volta de Israel passar pela África. Porque quando Deus me deu a revelação do ano do jubileu, e Deus usou etíopes da África. Eu estava viajando no ano de 97 e naquela viagem foi uma viagem profética. Até ali eu não sabia ainda sobre o ano do jubileu. Ninguém tinha me falado. Acho que eu tinha lido alguma coisa num livro, mas não sabia exatamente, profundamente o que era. E Deus falou comigo numa viagem para Israel, 97, e Ele disse para mim, nesta viagem estão se cumprindo profecias. Então Deus falou assim, esta viagem é profética, e estão se cumprindo profecias nessa viagem. E eu aproveito para dizer aqui, a todos aqueles que estão viajando conosco para Israel, que será uma viagem profética. Enquanto o avião estiver voando, vai estar acontecendo na sua vida, realizando profecias. E nós não podemos duvidar se esta for a última viagem, e se esta for a última viagem antes da volta de Jesus. Porque Jesus pode vir a qualquer momento. Aliás, os judeus já estavam esperando a manifestação do Messias para o dia 2 de outubro, né, Gabriel? E eu falei numa das aulas aqui que não vai acontecer isso, não. Se alguém lembra daquela aula, por que não vai acontecer a manifestação do Messias que o judeu está esperando? Já não aconteceu. Por quê? Porque ainda falta algo muito, muito importante acontecer antes da manifestação do Messias. É a manifestação dos profetas com a unção de Elias, preparando o caminho. E isto Deus está fazendo agora. Então, naquela viagem,
Em 1997, o Senhor começa a falar comigo e ele diz: nesta viagem, neste avião, estão acontecendo profecias da tua vida. Aí eu comecei a procurar, né? O que está acontecendo? E eu fiquei assim, elétrico, né? Eu vi ali uma tribo da Etiópia. Eles estavam um grupo, né? E bem nos últimos bancos do avião, separado da tripulação, né? Muito magros, né? Raquíticos. E nos aproximamos, pegamos um intérprete, eu perguntei algumas perguntas, né? Por que eles estavam indo a Israel? A resposta é porque é jubileu, e por ser jubileu nós vamos para a terra de Israel. Digo, jubileu? É jubileu? É? Como é que é isso aí? Aí eu perguntei até, o que é isso? Não, no jubileu o povo de Deus volta para a terra de Israel. Jubileu quer dizer regresso, retornar, perdão. E aí fiquei querendo saber mais, né? Perguntei, mas como vocês podem, né? Vocês têm dinheiro, tão pobre lá na Etiópia, tão pobre. E vocês podem ir, toda a família. É difícil, né? 2 pessoas já é difícil viajar para Israel. Aí aquele homem respondeu que era uma profecia de um dos pequenos profetas da Bíblia, que disse que no ano do jubileu Deus iria buscar seu povo na Etiópia para adorar o Senhor em Israel. Então por isso que hoje eu gostaria até, se tivesse pessoas entre nós que falam inglês, transmitir essa mensagem ao povo da Etiópia, ao povo da África. É jubileu. E quando chega o jubileu, Deus leva o seu povo para a terra de Israel. O jubileu tem algumas coisinhas importantes, tem alguns itens para você alcançar o seu jubileu. E eu aprendi ali, naquela viagem, a primeiramente despertar para ficar atento às coisas que Deus está fazendo, que às vezes a gente não vê que está acontecendo ali uma profecia. Nesse momento, muitas profecias estão se cumprindo. É o tempo que mais Deus cumpriu profecias, porque esse é um tempo profético. Então, eu lembro que eu cheguei a Israel e eu descobri coisas impressionantes naquela época, 97. E então eu falei com Deus: Senhor, se chegou o tempo, se este é o tempo da tua manifestação, da liberação, da maior unção profética de todos os tempos, então eu quero receber. E eu pedi para Deus: quero essa unção do jubileu em minha vida. E essa unção veio. E o que acontece na unção do jubileu? Há uma restituição física, emocional, financeira e espiritual. Deus ativa a sua vida física. Na vida física eu renovei 20 anos. Minhas células foram modificadas. O DNA das células foram modificados. Depois, na área emocional, Deus me deu muita alegria. E ali Deus me deu mais um filho. Eu já tinha, naquela época, 97, eu só queria me aposentar. Deus, não, vai começar de novo. Vou te dar mais um filho que vai te dar muita alegria. E hoje, o Júnior está completando 19 anos e vai ser pai do Noah. Quer dizer, tem mais filhos chegando aí, né? Então, aquela palavra se cumpriu, está se cumprindo, e assim que é a palavra de Deus. Então, naquela viagem, Deus falou comigo: vou te dar um filho, mais um filho. Já tinha o Tiago, primogênito, na época tinha, acho que 18, né? Gabriel tinha 9, Gabriel tinha 9, o Tiago tinha 18, e agora nasce mais um. Então, tudo com diferença de 9. E aí eu cheguei na minha esposa em casa e disse: Deus falou comigo que vai me dar um filho para marcar o ano do jubileu. Assim como Oséias, né, teve na sua vida pessoal uma manifestação, né? Deus deu uma palavra para Oséias, se cumpriu na família. Então, em nossa família também Deus, em cada um dos 3 filhos que Deus me deu, Ele deu uma palavra. O primeiro foi o Tiago, que eu nem conhecia ainda Deus.
Simplesmente a minha esposa não podia engravidar e eu recebi aquela palavra de Deus. Naquela época eu disse, olha, Deus vai nos dar um filho, vai ser um filho carinhoso, maravilhoso. Até os detalhes da maneira, né? Depois, quando veio a bola de fogo aqui em Faxinal Soturno, antes de acontecer a manifestação da glória de Deus, o Senhor falou comigo também que a igreja dele estava doente. E a minha esposa adoeceu. Então a minha vida foi envolvida no profético. O Senhor deixou a minha esposa adoecer. Eu briguei muito com Deus naquela época. Por que o Senhor deixa a minha esposa adoecer? Eu estava sendo processado na época aqui em Faxinal de tantos milagres que estavam acontecendo na cidade. E a minha esposa adoece e eu não posso fazer nada. E aí ele me fala, eu tive uma visão aberta com Jesus. Jesus levantando do trono e dizendo que assim como a minha esposa estava doente, assim também a sua igreja estava doente. E na época minha esposa não podia ter filhos. Então a igreja também não podia gerar filhos profetas. Se você fizer um histórico e voltar atrás, e até 30 anos atrás, as pessoas nem sabiam o que era profético, ninguém se denominava profeta, muitos poucos, até alguns chamavam de falsos profetas. E aí o Senhor então fala que vai curar a minha esposa e ela teria uma filha que iria marcar a geração. Uma geração, na época eu chamei de novos ungidos, porque eu tive uma visão com profetas sendo levantados para preparar o caminho para Jesus. Então lá naquela época eu já recebi essa palavra, Jesus está voltando. Porém antes, ele vai ativar o profético dentro da igreja. Nascerão profetas dentro da igreja. Então a Gabriele nasceu naquela época representando essa geração profética. A partir dali, quando eu falei para minha esposa, tu vai engravidar, vai nascer uma filha, e a partir daí vai explodir o profético em nossas vidas. E hoje a Gabriela está aqui. Já começou o aniversário dela, porque ela sempre começa uma semana antes, né, Gabriela? Está aqui a Gabriele, bonita, que nem o pai, né? Tu não se lembra disso, né, Gabi? Tu não tinha nascido ainda, né? Infelizmente, não é. Mas a Gabriele, já com 3 anos, brincava com os anjos. Isso é. Chegava em casa, ela dava até nome para os anjos, ficava apavorado. O que é isso, essa menina? Tem época que a gente pensou que ia ter que levar num psiquiatra, sabe? Visões com anjos, brincando com anjos, dando nome para anjos. Meu Deus do céu. A Gabriele como é que diz? Não vou dizer que ela é rato de igreja, que ele chama rato de quartel, né? Que está sempre lá dentro. Mas a Gabriele ama a igreja. Por ela vivia dentro da igreja. Então essas palavras que eu estou falando para você, naquela época, tudo era antes de acontecer, Deus fala aos seus profetas. Aqui está o fundamento. Então começa acontecendo na nossa vida um ministério profético. E o Senhor falou comigo para estabelecer um ministério profético, uma escola de profetas. Então a nossa escola de profetas, ela tem quase 30 anos estabelecida, né? Mas na época, quando nasceu a Gabriele, veio uma unção tão forte aqui nessa região que os hospitais ficaram vazios. E eu sempre digo isso, a unção você não vê ela, a unção você não sente nas emoções. O pastor pode estar aqui bem tranquilo, assobiando, chupando cana, parece normal. Mas se ele liberar uma palavra, ele vai ver que aconteceu uma explosão no mundo espiritual, porque a unção está nele. Então a unção não depende de tu estar emocionado, ou, né? Ter uma voz grossa. Eu sempre digo para a Gabriela que quando ela nasceu, veio uma nova unção. E a partir dali começa a nascer profetas. Eu comecei a ver profetas. Aqui nós tivemos muitos profetas que Deus levantou. Vou falar de algum deles. Um deles foi Hilário Bort. Observe só, que ia ser uma aula rápida, não vai ser tão rápida, né?
Mas eu acho bom e interessante contar um pouquinho da história da nossa escola profética, para você entender. Que esse pequeno lugar aqui, e veio tantas pessoas aqui, que vieram pessoas da Argentina, Uruguai, Paraguai, de tudo que lado vinha gente, do Brasil, do Mato Grosso, isso aqui se tornou nossas quintas-feiras aqui era um rio de gente. Então tinha pessoas que perguntavam, onde que é que tu está trabalhando? Eu digo, ó, segue o fluxo de gente, tu encontrar multidão, passar de avião, ver uma multidão e lá. Ficar tapado de gente, até embaixo, no estádio do futebol. E os consultórios começaram a esvaziar, foi algo tremendo. E aí veio perseguições. As perseguições fazem parte do tratamento profético. Por isso que muitos que querem ser candidatos, ser profeta, eles desistem, né, quando chega nessa parte da lição das perseguições. Mas eu lembro um dia que ficou 40 dias sem chover na cidade, porque havia aqui uma ordem, né, que queria estabelecer aqui nessa cidade um culto satânico. Já estavam planejando já fazer, construindo uma cidade para o inimigo. E encontraram a barreira quando nós chegamos. Então aquele povo proibiu, aquelas autoridades da época, proibiram qualquer casa, qualquer família de nos receber. Então nós não tínhamos onde pregar. As pessoas vinham, multidão, e aí quando completou 40 dias, olha só, desses 40 dias, eles bateram nas casas, arrancaram as Bíblias das pessoas, que eu dei Bíblias de caminhão aqui, de casa em casa. E eles batiam nas portas, arrancavam as Bíblias das pessoas e rasgavam. Policiais dessa cidade, que aqui estamos hoje. Hoje muitas pessoas não sabem que eu estou aqui, nem faço questão que saibam também. Mas eu lembro que eu falei para Deus, Senhor, posso ir embora, porque tem onde pregar. Eles não... Eu pregava numa casa de uma viúva, Dona Hermínia de Oliveira, e eles ameaçaram aquela senhora. Então, eu não tinha onde pregar. E chegou um momento que Deus disse, vai lá na rádio e toma posse da rádio. E eu pensei, rádio, que jeito? Era meio-dia, 1h da tarde. Fui lá e coloquei a mão em cima do rapaz, que mexe no som, e disse, ó, em nome de Jesus, estou tomando posse da rádio. Ele ficou olhando. Liga lá o microfone. Ele ligou. Tudo que eu falava, ele obedecia mecanicamente. Aí eu dei um aviso. Quero falar para os grandes dessa cidade. Faz 40 dias que não chove, e é por minha causa. Vocês fecharam as portas para mim, Deus fechou a janela do céu para vocês. E não vai chover. Até que vocês abram as portas para mim. E a partir de agora, se vocês não abrirem as portas, vai chover fogo do céu. Aí foi uma correria total. Gente, carro para cá e para lá, liberaram as casas onde eu pregava. Eu pregava ali na lavoura, pregava aqui no estádio. Não sei se está me ouvindo aí, o Bandeja, ali da Vila... alguém sabe o nome da vila ali perto? Medianeira. E aí naquele culto, Deus levantou mais um profeta. Eu pregava sempre cercado pela polícia, né? A polícia sempre estava me vigiando. E naquele dia, Deus me deu uma fúria. Eu desafiei o diabo, desafiei tudo que tinha para desafiar, né? E aí aparece lá naquele culto, um rapaz muito loiro assim, parecia um anjo, cara. E eu estava dizendo para o povo assim, na minha terra não falta chuva. E o galpão que eu estava pregando, que era Bandeja, abriu para nós, que ele cuidava ali, tinha uma janela virada, e eu estava de costas para a janela, e eu coloquei a mão para fora da janela e falei, olha, eu moro, na minha terra não falta chuva. Quando eu coloquei a mão para fora, minha mão veio cheia de água. Aí eu joguei água no povo. Eu digo, ó, gostei daquilo, comecei a jogar. Botava a mão para fora, vinha cheio d'água, né? Aquilo o pessoal ficou assim, né? Tem alguém botando água na mão dele. Eu digo, na minha terra não falta água. E eu vou fazer um desafio para vocês. Se vocês chegarem nas lavouras em casa hoje e dobrar os joelhos e se converter a Jesus, largar a idolatria,
feitiçaria, nesta tarde vai chover. Ao final da tarde, marcamos para 17 horas. Eu subi ali no monte, e aí, naquela hora, chega um rapaz, que depois ele contou a história. Era o Hilário Bort. Ele trouxe uma oferta que era um maço de dinheiro assim. Quando ele veio com aquela oferta enrolada num jornal, eu disse pro meu irmão assim, manda embora isso aí, quero saber disso. Pensei que era uma armadilha, né? Porque ninguém ofertava nem um centavo naquela época. Para dinheiro por ônibus era difícil, né? E aí ele insistiu. Várias vezes meu irmão tentou mandar ele embora, ele disse assim, chega pro pastor, profeta Joel, que Jesus falou comigo na lavoura. E Jesus disse que este dia ele pediu um dinheiro para fazer uma festa para a irmã Mara. O aniversário da irmã Mara está chegando e o profeta pediu para Deus, quero dinheiro para fazer uma festa para minha esposa. Aí eu fiquei assim, né? Eu tinha pedido para Deus, Senhor, quando eu era empresário, eu dava uma festa para minha esposa, agora eu sou pastor, não tenho nem dinheiro para voltar para casa. Naquela hora, Deus visita a lavoura lá em cima, nos montes do Cerro dos Belém. E o Hilário Bort era um inimigo da igreja. E ele falava mal de nós. E a família dele, a Hélia Kummer, vinha no culto, né? E ele está lavrando a terra. E dizendo para os irmãos, vocês vão lá naquele falso profeta, vocês estão aí perdendo tempo com esse falso profeta. Ele falava assim. E de repente, ele vê aquela luz forte, e ele cai no meio da lavoura, no arado dele, né? E aquela voz falou com ele e disse, Hilário, levanta. Hilário, levanta. Vai lá em faxinal soturno, lá está o meu servo. E ele disse, quem, Senhor? Aí quando Jesus falou, né, para ele, de mim para ele, ele disse, mas não é um ladrão, não é um profeta, não é um falso profeta. Não, ele é meu servo. E hoje ele me pediu dinheiro para fazer uma festa para a esposa. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu amo Jesus demais. Ele é presente. Ele é a testemunha. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E ele disse, Hilário, ele é meu servo, ele é como Pedro. E hoje ele está sem dinheiro. E a partir de hoje tu vai sustentar meu profeta. E a metade das tuas colheitas tu vai dar para ele fazer o trabalho. Porque ele não tem ninguém naquela cidade para abençoar. O Hilário Bort, o primeiro intercessor profeta que eu conheci. Ele fez 5 vezes jejum de 40 dias por ano. Essa cidade aqui foi muito, muito difícil. E custou a vida daquele profeta. Aquele profeta, ele ofertou a vida dele. E outro dia eu vou contar a história dele, que eu não posso me emocionar hoje, eu preciso dar aula. Os momentos mais difíceis que eu pensei que eu não ia sobreviver a essa batalha aqui nessa cidade, o Senhor mostrou em visão aquele profeta orando. E ele oferecendo a vida dele. Ele dizia, Senhor, eu dou minha vida para o Senhor usar esse profeta. Eu tenho uma dívida com esses homens. Profetas que morreram aqui nessa terra. Aqueles que vieram antes de nós. Esta aqui é uma terra que já matou 6 profetas. Eu seria o 7º e Deus teve misericórdia de mim. Nessa bênção ele não quis me dar ainda. Mas o Hilário, ele ouvia Deus de tal forma
que certa época ele chegou lá em casa e disse, a minha esposa disse assim, não tem mais macacão para Gabi. A Gabi era pequenininha. A gente vivia pela fé mesmo. A passagem daqui a Cachoeira era R$15. E 6 meses, só quem me deu uma passagem foi Dona Hermínio de Oliveira. E dizia, tu vai embora, tu volta, aqui é a passagem. E aí um dia, o Hilário bateu lá em casa, minha esposa disse, não tem mais macacão para Gabi, esse é o último. Ele bateu na porta e disse, pastora, Jesus falou comigo, ele disse que Gabriele não tem mais macacão. Aquele alemão parecia um anjo, rapaz. Mais tarde eu entendi que as pessoas aqui não poderiam me entender mesmo. Só um profeta pode entender outro profeta. Depois, outra época, eu falei, Senhor, faz 10 anos que eu não como carne. Eu jejuava muito. Eu e minha esposa fazíamos jejum 2, 3 dias. Quando a gente ia entregar, não tinha para comer. A gente continuava mais 2, 3 dias. Aí aquele dia eu falei, Senhor, tô 10 anos sem carne, isso faz mal. Aquele dia, bati na porta, o Hilário estava tão magro, que parecia um esqueleto, um fantasma. Eu disse para ele, não sai mais na rua. Ele estava fazendo 40 dias de jejum e trazia nas mãos umas latas cheias de banha com carne dentro. Disse, Jesus falou comigo que o pastor está há 10 anos sem comer carne. Ah, meu Deus do céu. Só Jesus faz a gente chorar e rir ao mesmo tempo. Isso aqui não estava no mapa, não estava preparado para falar. E muitas vezes aconteceu isso. Eu não vou contar o resto da história do Hilário. Foi o primeiro profeta que Deus levantou. É um profeta intercessor. E ele está levantando hoje. E muitos estão me assistindo aí. É pessoas que ouvem a Deus e Deus fala com ele, dá peso de oração para ele. Os profetas intercessores são os agentes secretos de Deus, são os homem-bomba de Deus. O maior perigo é um profeta intercessor, ele é um tzadik. Um tzadik é um homem-bomba. Ele é um agente secreto. Ele poderia ser o franco atirador de Deus. Que ele está escondido, ninguém sabe. Ninguém sabe da vida dele. Ele não aparece, não tem nome. Ele está... Mas ele, quando age, ele explode uma cidade, uma nação. E o Hilário Porto foi isso. Eu lembro que eu fui processado de tantas curas e milagres. Fui acusado de curandeiro, saía na capa dos jornais, televisão. E um dia, quando eu fui responder o processo, eu estava lá na casa do Hilário, lá no monte. Passei a noite orando e disse, ô Senhor, isso aí é desleal. O Senhor cura as pessoas e eu que sou processado. A minha pregação era essa. Jesus cura hoje, ontem,
Ele é o mesmo ontem, hoje, eternidade, eternidade. E se Ele está aqui agora, todo mundo vai ser curado. E todo mundo era curado. Milhares e milhares de pessoas foram testemunhas de Jesus. Jesus falou comigo aqui nessa cidade, quando eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja nessa cidade? O que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, seja minha testemunha. Então eu sempre falava, se Jesus está aqui, você será curado agora aí. Então, aquele dia eu falei, Senhor, você é desleal. O Senhor que cura e eu que vou ser preso? O Senhor que cura e eu que sou processado? E eu estava brigando lá de madrugada com Jesus, né? E aí chegou o Hilário e a família Porte, família Portnoff, Porte e Comer. E eles falaram assim, eu me aprontava para vir por fórum, né? E todo mundo tinha medo, né, de ser minha testemunha no fórum. Então eu ia sozinho pro fórum, sem advogado, sem testemunha. E só tinha acusação contra mim. Então eu sentava ali no banco do réu, ficava lendo a Bíblia. Naquele dia, eu me arrumei para descer para cá, toda aquela família lá de cima do monte vieram juntos, se arrumaram, nós vamos junto com você. Eu digo, vocês vão comigo? Sim. Mas vocês nem me conhecem direito, pode ser que eu seja um falso profeta, um ladrão. Ele disse, não, nós sabemos que você é um profeta enviado por Deus. Nós temos aqui em casa um profeta que ouviu, mas nós temos um outro profeta. Aí me contaram uma história que alguns anos atrás, na geração passada, tinha aqui na região um profeta chamado Inderask. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, veio um anjo, falou com ele e disse, você será um pregador, você fará milagres, sinais, vai falar da volta de Jesus e tal. E aquele homem foi também processado nessa região, Cachoeira do Sul. Ele juntava multidões há muito tempo atrás. Meu pai conta uma história que meu pai tinha lá pelos seus 17, 18 anos e a mãe, minha avó, né, estava morrendo no hospital, deram para ela algumas horas de vida e alguém falou desse profeta e meu pai me conta, né, me contou depois que ele chegou lá naquela multidão. Eu acho que o Vanderlei deve saber, se ele estiver assistindo aí, Gabi, pede para ele falar aí. Alguma coisa semelhante. O nome do lugar é entre Cachoeira e Dona Francisca. E meu pai disse, olha, eu cheguei lá no meio da multidão e aquele profeta me chamou lá e disse, vem cá, você veio por causa da tua mãe, né? E disse, sim, pode voltar para casa, quando chegar lá tu vai ver ela sentada, falando já com alta. E entregou para o meu pai uma palavra profética que se cumpriu naquele mesmo dia. Esse homem era amigo dessa família de alemães. E esse homem, quando estava para morrer, todo mundo ao redor da sua casa, e essa família de alemães chegaram perto dele, e ele disse, não, vocês não precisam ficar tristes, porque vocês não ficaram órfãos. Deus está enviando um outro profeta para essa região. O seu nome será Anjo, nome de anjo. Engel é anjo em alemão. E ele vai falar da volta de Cristo, vai ser processado, será conhecido pelos sinais, milagres e processo, perseguição. Quando vocês ouvirem falar, pode ir lá. Então aqueles alemães que já tinham ouvido alguém falar no passado. E eu fiquei maravilhado com isso. Como Deus tem os seus profetas escondidos. Deus tem os seus João Batistas escondidos. Dizem os sábios judeus que o mundo precisa ter pelo menos 36 homens justos, tzadik. Nós vamos ter essa aula na nossa escola, vai ser muito forte. Mas em todo o tempo Deus tem no meio dos ímpios, tem homens lá que ele usa para isso. E eu comecei a me interessar muito pelo profético na época. Poxa, como é que Deus pode... Como é que funciona isso?
E aí Deus começou a me levar para uma escola de profetas. Os primeiros 3 anos e meio de perseguição, eu poderia descrever Elias caminhando. Todos os níveis que Elias foi testado por Deus. Deus foi me mostrando. Nível físico será testado. Nível emocional. Nível mental e financeiro. E nível espiritual. Cada nível vai te levar a uma guerra. Em cada nível, você enfrentará um demônio. Em cada nível, Deus libera um novo anjo poderoso para a guerra, para te acompanhar no teu ministério. Jesus disse que ele poderia chamar 12 legiões de anjos. Ele alcançou o nível máximo de um tzadik judeu poderia alcançar. Ele tinha sobre ele todas as emanações de Deus. Mas nós podemos almejar e alcançar esses níveis. E é isso que Deus foi me falando. Cada nível, uma revelação. Cada revelação, uma autoridade. Logo no início do ministério, eu não tinha aquela unção toda, não. Eu fiquei 8 anos pregando para um cunhado meu, irmão da minha esposa. E não tinha como ganhá-lo. E um dia, quando veio a perseguição, veio a bola de fogo, a partir daquele momento, a unção multiplicou. E eu volto para Cachoeira do Sul, para pregar para o meu cunhado, e bastou uma pregação. E ele se converteu. E Deus me mostrou o futuro dele. Poucos dias esteve lá na minha casa. E Deus me mostrou a chamada dele. Me mostrou em Atos capítulo 10, que estava chamando ele para as nações. Ele já abriu obras em mais de 20 nações. E quando ele recebeu aquela palavra, ele passou mal, foi até para o banheiro. Deu uma dor de barriga. Porque ele era um ímpio. Mas veja um nível que mudou. Bastou uma palavra e agora ele se converte. E se torna aquilo que a palavra de Deus veio para ele. Tu vai ser um homem de Deus usado nas nações para fazer grandes milagres, sinais, maravilhas e salvar milhares de pessoas de todos os povos. Eu vi pessoas de todos os povos vindo a ele e uma Bíblia na frente de um templo e povos, línguas, nações. E dar muito mais lucro para Deus eu estar ensinando profetas, ministrando, do que eu estar lá pregando. O senhor entendeu? Bom, contei um pouco da história da escola profética. Nasceu no meio de guerras, de lutas. Nessas guerras, é uma guerra de autoridade. Eu lembro que nas perseguições que nós enfrentamos aqui, teve uma época que passei 15 dias dentro do pavilhão da nossa escola profética. Quando veio a bola de fogo, cada jovem, cada homem, mulher, criança, eu recebi uma unção tão poderosa para curas e milagres. Vou contar de uma mulher aqui que ainda é viva, Dona Adelina Benetti, uma mulher católica. Ela mora nessa direção aqui. Vale Vêneto, né, Gabi? Não, é Santos Anjos. Essa mulher veio doente, ela tinha um problema de sangue, que coagulava o sangue. E ela tinha que correr no médico, cortar as veias e tirar o sangue coagulado, senão morria. Gastou tudo que tinha com médicos, ficou morando num galpão. E quando ela veio, Jesus a curou, libertou, deu um sangue novo. E quando ela soube da escola profética, ela disse: profeta, será que eu posso receber a unção nas minhas mãos? Porque quando eu venho para cá, para o culto, eu sou apedrejada dos dois lados da rua. Ela vinha com 2 guarda-chuvas assim. As pessoas jogavam pedra nela, ela tirava com guarda-chuva. Então, porque essa região aqui não havia evangélicos. E para ser evangélico aqui, tinha que passar pelas pedras. Era apedrejado. Nas escolas, as crianças discriminadas. Se um diretor de uma escola, alguém descobrisse que ele era evangélico, ele perdia o cargo. Tal era a situação. Mas essa irmã recebeu a unção profética. E ela recebeu a capa, ela recebeu uma impartição de unção.
Deus mandou fazer isso com 70 pessoas, a primeira vez. E ela voltou para Santos Anjos, tinha lá uma moça que estava morrendo com câncer. Estava nos últimos dias, e é costume na colônia, quando alguém vai morrer, chama a família, e fica todo mundo ali, esperando a morte. Tomando café com linguiça, é costume. Então, comendo cuca e conversando. Os parentes se reúnem tudo ali, eu chamo de pré-morte, né? Esperando a morte chegar. E nessa situação, chega aquela mulher mais desprezada em Santos Anjos, Dona Adelina Benetti, que foi desprezada por filhos, foi expulsa da religião, foi discriminada por anos, ela e o esposo dela, seu Domingos Benetti. Que estamos aí forte e firme, né? E ela chega com italiano e gritão, né? Ô, gente, dá licença, posso entrar? E o pessoal olhando para ela assim, né? Quero falar com a menina que está doente. Eu trago nas minhas mãos aqui uma unção de curas. O profeta me ungiu e disse que eu posso abençoar essa menina. E ela não vai morrer. O pessoal botou ela correndo. Vai embora, louca e tal. E a menina estava lá no quarto, voz fraca. Que é isso, mãe? Ah, é uma louca aí. E a menina disse lá, deixa ela entrar. Minha filha, essa mulher não é da nossa religião. Ela está dizendo que eu vou viver, mãe. Deixa ela entrar. Não, não sei o quê. Aí a moça disse, mãe, a vida é minha. Está por um fio. A dona Adelina Benetti entrou e disse, estou aqui. Se tu receber Jesus, tu será curada. E ela disse, eu recebo. Aleluia. Aleluia? Aleluia. E a morte teve que esperar. Nem o Raul Seixas podia cantar aquela música, não adiantava nada, né? Esperando a morte chegar, né? Mas, uns 4 meses depois, 3 meses depois, a dona Nelly me chamou na casa dela. Vem na minha casa. Cheguei lá, tinha uma moça com os cabelinhos já crescidinhos, assim. Essa aí é a moça. Cada um daqueles jovens, velhos, daquele receberam aquela unção, eles saíram fazendo milagres. Sua palavra profética espalhava fogo por onde passava. E o Senhor diz que é isso que Ele quer fazer hoje. Em todas as igrejas. Aí dentro da sua igreja, pastor, tem profetas. Nós precisamos despertá-los, ativá-los. Nós, pastores, não podemos ter ciúme dos nossos membros ser mais usados do que nós. Porque nosso ministério ele é medido por Deus na 4ª geração. Sabe como é que Deus mede o meu ministério, o seu ministério? Você vai gerar um filho espiritual. Esse filho vai gerar um outro filho, vai ser um neto espiritual. E depois a próxima geração gera outro. Lá na 4ª geração é que Deus vai medir o teu ministério. Se o nosso ministério não atingir a 3ª, 4ª geração, então ele tem alguma coisa errada. O sucesso é ter sucessor. Um profeta sem sucessor não tem sucesso. A maior tristeza de um profeta é não ter sucessor. Então, se você tem um sucessor, você tem sucesso. O teu sucesso é o teu sucessor. Se não tem sucessor, você é um fracassado. Imagina, Elias tinha feito sinais e maravilhas, estava para partir, estava para ser arrebatado, não tinha um sucessor. Isso não é sucesso. O sucesso está em você ter um sucessor. Então, é isso que Deus quer fazer em nossas igrejas. A escola profética, ela entra dentro da sua igreja, mas ela não atua dentro da sua igreja, não interfere nos dogmas, nos estatutos, não interfere na nada, mas ela traz princípio. Desperta as pessoas para o profético, desperta as pessoas para a oração 24/7, desperta as pessoas para amar a Deus e ter visão, revelação. Nós precisamos de profecia e de visões dentro da igreja. Então o profeta, ele é uma parte importante para a igreja.
A igreja sem profeta, ela vai morrendo. Sem visão, o povo perece, sem profecia se corrompe. É isso, profeta. Olha os fatores, acho que não altera o produto, mas é assim. Então Deus tem levantado profetas em todos os lugares por onde nós temos andado. Profetas. E cada dia mais, quanto mais perto da volta de Jesus, mais profetas. O nível profético, ele aumenta cada vez mais. Poderia falar muito sobre isso. Tem uma outra história que eu gosto muito também. Estou falando de sobrenatural. Porque nós temos o costume de ganhar almas através de, como é que se diz, modelo, né? Tem modelo dos 12, tem modelo Celo, tem modelo A1, modelo A5. Como é que chama isso? Estratégia. De uma estratégia. Mas no profético, Deus quebra e passa por cima de qualquer estratégia. Observe um outro profeta que Deus levantou aqui. Eu estava pregando na cidade de Sobradinho, uma cidade que colocava os profetas a correr. Todo pregador que ia pregar em Sobradinho, fica nessa região, ele era expulso a pedradas, a bananada. Teve um pastor de Cachoeira que foi pregar lá, jogaram nele banana, tomate, ovo, repolho. Os caras saíram correndo da cidade, aquele monte de coisa jogando. E eu fui pregar naquela cidade. Foi um desafio, mas um desafio extraordinário. Porque o jornal local, Sobradinho, saía na capa do jornal mentiras sobre nós. Teve uma mentira que colocaram assim na capa do jornal. O profeta lá roubou R$40 do menino engraxate, e o profeta tirou dele R$40. Aí eu me lembro que eu achei tão engraçado. Pô, eu sou um ladrão que não fui preso ainda, eu vou ter que me apresentar. Eu procurei uns irmãos lá e disse: tem um delegado na cidade aí? Tem um delegado, como é que é o nome do delegado até hoje lá no Tigre? Amigo dos Stefanelos? Não, delegado, agora está aposentado. Por isso que ele tem que estar ouvindo aí, esses rapazes lá do Tigre. Né? Ele... Fui lá e disse: quero me apresentar aí. O que é? Aí eu assaltei um menino, um engraxate. Eu roubei dele R$40. Olhando estranho, né? Deles, mas como assim? Não chegou nenhuma queixa aí? Ele disse: não. Precisa de testemunha? Daí eu disse pra ele: saiu no jornal, na capa do jornal hoje, que eu roubei o menino. Então eu quero registrar queixa contra mim mesmo. Quer que você vá por os fatos. Você lembra o nome dele? Liga pra alguém lá de Arroio do Tigre. O pessoal do Arroio do Tigre não está assistindo aí? O pessoal do Arroio do Tigre conhece ele. O delegado José Eli. José Eli, é isso. Um grande homem, um grande abraço para esse homem de Deus. Admiro muito esse homem de Deus. Aí eu mandei alguém pesquisar, né? Fui lá na casa do menino. Aí a mãe do menino acabou entregando o jogo e disse: foi o padre que pagou. Pagou nós para mentir. Veja como é que era a perseguição. Então, eu fiz um desafio naquela cidade. Era o dia da Bíblia. Eu disse: olha, quem é valente, vem comigo. Eu vou atravessar a cidade com a Bíblia na mão. Porque desde o dia que eu falei que ia fazer o dia da Bíblia em Sobradinho, tinha uma rádio lá, que ainda tem essa tal de rádio, e ainda existem as pessoas que eu estou falando. Vianney, né, o sobrenome dele. O dono da rádio lá falava de mim, até hoje ele fala, safado. Às vezes tem que dar um tabefe nele, né? Então ele disse: estão rindo do quê? Se o cara sabe, ele poucos dias mudou o rumo lá. Eles falam de mim, eu falo deles, só isso. Então eles gostam de falar de mim, eu gosto de falar deles. A gente faz parte da mesma história, pelo menos no mesmo livro, planeta a gente está agora. Depois no final é que a gente quer separado. Aí ele anunciou lá que
Se nós atravessássemos a cidade, seria apedrejado, morto e tal. Eu perguntei, quem vai comigo? Pega uma Bíblia na mão, vão atravessar a cidade. E vão lá na praça pregar. Essa praça que bota a correr os profetas. Vamos lá. Quem vai? Eu pensei que só as mulheres iam, mas os homens foram também. Aí foi uma fila. E lá na frente, na praça, eu estava sangue quente, né? Naquela época, os nossos amados irmãos católicos distribuíram mais de 100 freiras e católicos de casa em casa para ameaçar as pessoas. Se alguém for no culto desse profeta, vai ser expulso da igreja, não vai ser enterrado, eu digo, e vai perder a comunhão. Aí quando a irmã falou para mim, ó pastor, eu não vou poder vir mais, senão o padre não me enterra. Eu digo, aleluia, melhor ainda. Não precisa morrer, filha. Jesus da vida eterna. Não está vendo que isso é bom? E aí, nós atravessamos a praça. Então, nesses momentos de confronto, guerra, é momento profético. É isso que os profetas têm de diferente. Eles gostam de guerra, gostam de pauleira. Negócio de ação mesmo, irmão. Não é só na televisão que tem ação, não. E lá naquela praça eu peguei o microfone e falei assim, quero perguntar aí para essa cidade aqui, cadê os homens dessa cidade aqui? Que disseram que eu não atravessava a cidade com a Bíblia. Na mesma hora vem vindo o cara aquele, né, da rádio lá. Quando ele ouviu isso, ele dobrou e foi abaixando a cabeça. E cadê esses homens valentes dessa cidade que matam o profeta? Onde é que estão? E aí está ali uma família chamada Stefanella. E aí os Stefanella eram safados naquela época. E junto com eles estava um bandido. Quem é que lembra o nome do bandido? Renato. 38 na cintura. E quando eu comecei a desafiar, sabe como é que é bandido, né? O cara está desafiando tudo que é homem, mas eu vou lá. E botou a mão no revólver. Aí o Stefanella disse, olha, diz que é profeta, é melhor tu não meter, fica aí. E o que tem isso? Ah, um profeta, você levanta a mão, morre. Ah, então fica aqui. E quando eu falava de novo, cadê esses homens aí que disseram que matava a gente? E o cara de novo, mas eu vou lá, eu vou enfrentar esse cara. Chegaram em casa naquele dia, depois vieram me conhecer, abraçar, né? E aí eles chegaram em casa e o pai daqueles meninos, o seu Stefanello, um homem velho, parecia o Noé. Um homem velhinho, magrinho. Ele disse, meus filhos, nesse dia, hoje, Deus me visitou no meu quarto. Ele era assim, falava assim. Deus me visitou no meu quarto. E ele disse que eu tenho que garantir por esse profeta. É uma cidade de valente, né? Então, garantir por outro é ficar na briga pelo outro, né? Defender o outro, é ficar na frente. Ele foi chamado ali para ser meu intercessor. Aleluia. E aquele homem, eu fui na casa dele, irmãos. Era a noite toda aquele homem orando, repreendendo e valendo. Quando eu chegava de uma viagem, ele disse, profeta, Deus mostrou que tu está com a dor no joelho. Deixa eu botar a mão aí. Ele orava de joelhos numa pedra. Um dia ele mostrou o joelho dele grosso. Então um profeta intercessor nasceu nessa batalha. Poderia contar muitas histórias para vocês. Essa é a primeira aula, só a introdução, a parte mais grossa nós vamos passar lá dentro da plataforma. Mas eu acredito que Deus quis, né, que a gente relembrasse. Eu não pensei em falar nada disso. Mas é importante. Primeiro, o que Deus quer falar conosco. Que profetas não tem isso na Bíblia. Nós é que esquecemos os valores mais importantes da nossa Bíblia. Nós, infelizmente, os profetas que estão lá no livro dos profetas, na Torá, que a gente conhece só de Israel, quando você chega em Israel e diz que é um profeta, nós chegamos em Israel em 2006 para lançar um livro, fomos muito bem recebidos. E fomos recebidos tanto por judeus como por árabes. E por causa de uma coisa, o profeta, quando ele fala, acontece. Em 2006 Deus falou para nós profetizar em Israel que cada lugar que nós pisasse, a planta dos pés ia chover. Então nós anunciamos vários lugares. Um dos lugares que a gente foi Abusnã.
Lá aconteceu algo maravilhoso. A chuva chegou na frente. Então, em Israel, falar que alguém é profeta não é difícil. Se aconteceu a profecia, etc. Mas, quando Roma entrou na história, eles passaram a chamar a Torá e o livro dos profetas de Velho Testamento. E aí que aparece a imagem de um Deus velho, que de velho Deus não tem nada. E nem Velho Testamento. Então é aí que nós aprendemos que no Velho Testamento já é passado, que não acontece mais aquilo. Então eu quero que você diga para alguém do seu lado, não é passado não. Então diga, velho é o teu passado. Mas Velho Testamento não é passado, não tem Velho Testamento. O que Deus fazia no Velho Testamento, faz hoje, vai fazer muito mais. Inclusive as pragas que nós vemos lá no passado, acontecerão hoje com muito mais força. E vai repetir de novo. Então por isso que hoje esse assunto ele é importante. Entrar nos segredos de como desatar essa unção sobre nossas vidas. Amém? Então observe a importância dos profetas que nós vamos tratar nesta aula. Que eu vou dar só umas pinceladas aqui. Primeiro, olha só. Os principais líderes da nação de Israel foram profetas. E os grandes eventos da Bíblia, da história, estão atrelados à palavra profética. A própria nação de Israel nasceu através de um profeta, Abraão. Agora o Messias, que vem governar nos próximos dias, é um profeta. Então o mundo será governado por um profeta. O próprio Filho de Deus, o Messias, que além de profeta, sacerdote, rei, mas está inserido nos ministérios dele, sacerdote, profeta e rei. Então, se o nosso futuro presidente, governador desse mundo, é um profeta, eu acredito que a melhor coisa é a gente experimentar o profético e também receber essa unção profética e acostumar com a palavra profeta, porque o Messias vem constituir um reino de sacerdotes, de profetas, de reis. Ele é o rei dos reis e nós vamos governar com ele. Aleluia. Então o surgimento da nação de Israel está ligada a um profeta. Eu acho bacana a história do Abraão. Em Gênesis 20, de 7 a 9, que um certo rei lá quis tomar a mulher do Abraão. E Deus fala com aquele rei e diz para ele, olha, esse homem é profeta, se tu mexer na mulher dele, acabar com você. Entendeu? Aleluia? Não é bacana isso aí? Que Deus não deixa ninguém se aproximar da mulher do profeta? Se aproximar da mulher do profeta, Deus mata. Acho bom falar isso bem alto, porque minha esposa emagreceu muito agora, ficou bonita, está cada vez mais bonita. Então tem que dizer bem forte, se atravessar perto da mulher do profeta, morre. Agora tem uma coisa curiosa demais aqui nesse estudo de hoje, que vocês vão amar demais. Tem um profeta na Bíblia que casou com uma profetisa. Esse é o desafio da nossa aula de hoje. Quem foi o profeta que tinha uma mulher profetisa? E a Bíblia chama profetisa. E isso está lá no livro dos profetas, hein? Que não vamos falar hoje, né, profeta? Só dentro na escola, dentro da escola. Oséias 12, 13 diz: O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Olha só. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Amados, Israel, um profeta é muito valorizado. Nós precisamos aprender a valorizar profetas aqui no Brasil. E talvez já está acontecendo, né? Mas o que Deus diz? A saída do Egito foi através de um profeta. Nascimento de Israel através de um profeta. Aleluia. O maior rei da história foi um grande profeta, Davi.
2 Samuel 23, de 1 a 3. Está escrito assim, ó. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, palavras do ungido de Deus, Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por seu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou à rocha de Israel, me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. 2 Samuel 23, de 1 a 3. Okay? O Messias foi levantado como profeta para todos os povos e nações. Quando eu vou a Israel, eu sempre prego, gosto de falar, quando tem algum judeu que fica assim, se gloriando que o Messias é dos judeus. Não, o Messias é o rei de todos os povos. Ele foi levantado por Deus para ser o rei de todos os povos. E ele virá governar esse mundo. Ele veio como filho de José para sofrer e pagar o preço. Porque aqui no sul a gente fala, ninguém prega moral de cueca. Tu não pode pregar uma moral se tu não está vivendo. E acredito que o próprio Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, ele tinha que pagar um preço. Porque o diabo poderia acusar Deus, olha, tu criou esse homem, disse que foi uma criação boa, só disse que essa foi a coroa da criação, mas olha esse traço aí. Isso não vale nada, essa porcaria aí. Não é? O que o diabo fala de nós? Aí o diabo acusa Deus. Se tu criou o homem, por que esse homem pecou tanto? Se tu criou uma pessoa lá, né, perfeita, porque... Então o próprio Deus, é como quando um filho nosso erra. Eu como pastor, me lembro que o meu filho, o Tiago, ele tinha lá seus, acho que, vamos ver, 7, 8 anos. E eu sempre falando para ele, filho, te comporta no colégio, seja um bom menino. Certo dia, ele chegou em casa e disse, pai, deu porcaria hoje. que eu briguei no colégio. Aí o pai do menino, que é conhecido meu e tal, eu lembro que eu peguei, filho, entra aqui no quarto. Puxei a cinta, levantei, dobra o joelho aí, filho. E peguei aquela cinta e guardei a cinta. Dobrei os joelhos do lado dele e eu orei junto com ele, disse, filho, teu erro é o meu erro. Eu errei. Então vamos corrigir junto esse erro aí. Então o pai, quando cresce, ele assume o erro dos filhos. E então meu filho primogênito aprendeu assim. Aí chamamos o pai do menino. E o menino disse, olha, perguntou, por que brigou com esse menino? Olha, eu tinha uma menina que eu gostava no colégio, ela começou a olhar para o Tiago, e ele tinha um tênis bonito, com o número 33, ficava todo mundo olhando para o tênis, e o meu tênis velho. Eu chamei para briga. Então nós pedimos perdão, acertamos ali todo mundo. Eu disse, tá vendo, filho, muitas pessoas brigam com você porque você é melhor que ele. Porque você é mais bonito, tem um tênis melhor, né? Tem pessoas que não gostam. Mas quando tu errou, eu erro. Mais tarde, meu filho, na adolescência, ele errou outra vez. E eu parei de pregar, de viajar, enquanto meu filho não voltou a ser como ele era antes. E quando ele se tornou um servo de Deus ungido, eu voltei a ter moral para pregar. Então, um homem adulto, um pastor, um profeta, se ele é adulto espiritual, ele assume culpas. Ele leva a culpa dos filhos. Não é, pastor? Às vezes eu tenho um filho, pastor não pode ter filho desviado, né? Se o filho do pastor está desviado, qualquer coisa que você vai pregar na igreja, que quer pregar para mim, teu filho é desviado, não é? Lá na Foz do Iguaçu também tem esses futriqueiros aí? Esses aí são os nudnik. Esses são chamados nudnik. A Bíblia chama eles de gentalha. Essa gentalha fica falando do filho do pastor. O filho do pastor está desviado. Filho do profeta
Que moral ele tem para pregar para nós? Então, nós levamos essa cruz. Somos desmoralizados quando um discípulo nosso peca, erra, falha. Agora imagina Deus, o próprio Deus que nos criou. Eu vejo Deus assim. Ele veio numa pessoa chamada Jesus. O que ele veio dizer para o mundo? Olha, eu sou o pai dessa gente aí. Eles erraram. Eu sou o pai desse rapaz aí. Esse drogado aí. Eu sou o pai dele. E essa prostituta, eu sou o pai dela. Ela errou. Esse rapaz errou. Eu fico imaginando Deus Pai puxando o Rebeca, e está aqui o chicote. E ele entrega o chicote para o inimigo e diz, bate em mim, mas não toca nos meus filhos. Meus filhos erraram, sim. Pode bater em mim. Eu digo o seguinte, muitas vezes eu fui jogar, eu, minha esposa, pessoas nos jogaram na cara no caminho. Não sou filho da nossa casa, mas até um discípulo nosso, ó, tá vendo? Teu filho lá, tu dá colher de chá para ele, tá sempre errado. Tá errado, bate em mim então. Então eu acho que a responsabilidade de um pai é assumir mesmo o erro dos filhos. Eu sei que isso aí não bate muito com a nossa doutrina de pais e filhos, família. Tem a doutrina da palmadinha na criança quando erra, tudo bem. Mas estou falando de coisas maiores que isso, coisas espirituais. Então, cada vez que eu assumo o erro de um filho meu, pecado de um povo, pecado do meu povo, e vou para a brecha, eu me torno um profeta intercessor. Então, eu vou falar desse princípio na escola profética, mas vou dar uma pincelada para você. O Elias, ele passou 3 anos e meio fora das fronteiras de Israel. Quando você vai a Israel, quando você lê a Bíblia em casa, diz assim, Elias subiu para o Querite, né? Ele profetizou para o rei Acabe e foi lá para o Querite. Mas se você vê onde que é a localização geográfica, você vai ver que é fora dos limites da Terra Santa. E quando Deus deu a Terra Santa para o seu povo, ele disse, se vocês pecar, se vocês cometerem idolatria, vocês vão ser expulsos da terra. O que Elias faz? Elias é expulso da terra. Ele foi expulso um homem da terra, para que o povo não fosse expulso. Então é esse o preço que um pastor, um profeta paga. Quando ele é intercessor, ele assume os pecados de um povo, e ele fica na brecha, e aí então, ele se torna, ele é representante do povo. Então, eu sempre digo que antes de ser um Elias, você tem que ser um intercessor. Antes de você ser honrado no Monte Carmelo, você terá que passar pelo Querite, você terá que passar pela viúva de Sarepta, você terá que passar por Sidom, você terá que passar pelo vale. Então há um preço. Ok? Vou falar um pouquinho da origem da escola profética. Na minha opinião, a escola profética já começou lá com Moisés, quando ele imparte a unção. Mas lá não fala exatamente de uma escola. Mas segundo Reis, capítulo 2, fala, quando o Senhor levou Elias ao céu no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal. No caminho, disse Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei ir só. Então foram a Betel. Então você deve ter percebido que Betel, Gilgal, Jericó, Jordão, todos esses lugares tinha escola de profetas. E nós vamos passar nesses lugares na nossa viagem a Israel. Você vai ver que é um deserto. E lá no deserto, entre Jericó, Gilgal, entre esses nomes aqui, Betel, Gilgal, Jericó, é um canto que, ali onde passa o Rio Jordão, que hoje faz parte da Jordânia, que muitas vezes a fronteira está fechada. Mas se está aberta a fronteira, nós entramos.
Levou 20 e poucos anos aquela fronteira abrir. Eu orei mais de 20 anos para entrar nesse lugar. Porque lá tem um masal, lá flui uma unção. Lá flui o lugar onde Elias e Eliseu, o Elias passou unção para Eliseu, a capa e tal. Agora observe como esses lugares são chaves. Esses lugares são portais. Esses lugares têm... eu queria ver a imagem aqui. Esses lugares são escolhidos pelos profetas. Por exemplo, Jesus escolheu ser batizado nesse lugar. Por quê, né? Jesus poderia se batizar no Rio Jordão, mas em outra região. Por que ele foi lá? Então esse é o segredo que tem tudo em 4 aqui. Será um segredo que nós vamos passar na escola de Tzadik. Então nesses lugares, todos tinham escola profética, ok? Essas escolas fundadas por Samuel. Agora observe que é importante essa parte também. Dá uma pincelada aqui. Quando Davi fugiu de Saul, ele foi se esconder numa casa de profetas. Olha o perigo de se esconder numa casa de profeta. Olha o perigo. Então lá, Davi foi falar com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo que Saul havia feito. Então ele, Samuel, foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe profético. Olha que palavra, transe profético. Olha que culto, na casa dos profetas, uma reunião dirigida pelo profeta Samuel. Amados, quando nós ungimos aqui o profeta amado, lá de Foz do Iguaçu, veio aquela nuvem. Eu lembrei exatamente disso, né? Foi naquela hora que veio, né? Uma nuvem. E a gente ficou, né? Nós ali entramos nesse transe profético. É nesta hora que o céu se liga com a terra se liga com os céus. E o cajado do profeta representa exatamente isso. A parte de baixo bate no chão, a parte de cima toca no céu, e no meio, entre o céu e a terra, tem um profeta. O profeta é como um para-raio. O para-raio é a única coisa que aguenta o raio. Passa por ele o raio e vai embora. E assim também o profeta é o para-raio de Deus. Vem o poder, passa por ele, passa para outro, e ele treme, geme, mas não morre, né? Aleluia! Diga aleluia! Olha, irmão, vai lá, puxa aí, é assim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então a escola profética, nós desejamos levantar profetas desse nível. Nós vamos trazer estudos específicos. Vamos ter vários níveis de seminários dentro da escola profética. Vamos ter seminário de final de semana, vamos ter seminário específico para um tipo de guerra. E esse aqui é um dos mais poderosos estudos bíblicos, que é a maneira dos profetas interceder no rancho dos profetas. A unção era tão forte lá, 1 Samuel 19:18 fala isso, que todos que se aproximavam querendo prender ali o Davi, eles eram tomados pela unção e não conseguiam parar de pé. Às vezes eu vejo aí uns abençoados, né, falando mal. Onde é que está isso na Bíblia? Me mostra onde é que está na Bíblia aí, pastor, que as pessoas caem. Digo, vai procurar, rapaz. Quer que eu leia a Bíblia para você? Vai você procurar. Mas eu vou te dar uma dica aqui. No rancho dos profetas, ninguém parava de pé. O Saul foi lá várias vezes e caía todo mundo. De repente vai o próprio Saul. E o cara cai ali
Tem uma nuvem só em cima da cabana. Ah, é? Ó, tem uma nuvem em cima da cabana. Bem-vindo, nuvem. Esse é um anjo vestido de nuvem. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Dá as boas-vindas aos anjos poderosos de Deus aí. Aleluia. Oh, glória. Bonito, né? Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui. Tem muita coisa, são 8 páginas. Eu estou aqui, acho que na segunda, né? Então, Samuel, na escola de profetas. E para dar mais uma dica para você, nós vamos passar agora pela Galileia. Nós vamos a Israel passar na Galileia. Lá foi onde Jesus começou a escola profética. Jesus nunca fundou uma denominação, nem um grupo religioso. Jesus tinha uma escola de profetas. Ele seguiu o mesmo modelo de Samuel. Jesus seguiu o mesmo modelo de Elias, Eliseu. Só que ele aprofundou. Então eu quero dar uma palavra muito especial para todo cristão que está aqui. Hoje, infelizmente, a igreja está doente e a gente vê cristão fajuta. A gente vê cristão dadá, que só vai na igreja para receber, quer ganhar, ganhar, ganhar. A gente só vê na política cristão roubando mais que os ímpios. Mas vai chegar um dia que você vai entender o que é um discípulo de Jesus. Ele é como um dos discípulos de Samuel. Ele é como um dos profetas, discípulo de Elias, que tinha santidade, que emanava, as emanações de Deus emanavam naquelas pessoas. E vai chegar esse dia que nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Nós vamos ver acontecendo a manifestação da glória de Deus em locais, em locais onde Deus vai se manifestar, como aconteceu lá no Monte da Transfiguração, Monte Tabor, né? Que Jesus está orando, ele começa a brilhar. E ali, o profeta me deu hoje um pão aqui especial, como é que é? Um pão de ló, né? Esse profeta, Jesus, Elias e Eliseu vieram na festa dos tabernáculos com Jesus. Elias e Moisés. Elias e Moisés. Ali, quando Jesus se transfigura, aparece Elias e Moisés, era a festa dos tabernáculos, tempo de habitar em tendas. E a festa dos tabernáculos é conhecida em Israel para a festa das chuvas também. Depois da festa dos tabernáculos sempre vem chuva. Porém, esse ano, até agora, ainda não veio chuva em Israel. Eu fico cuidando, né? Mas se tivesse hoje o tabernáculo de Davi em Israel, já estaria chovendo em Israel. Eu quero finalizar aqui, vou dar deixar umas perguntas no ar para vocês, mas quero só continuar aqui na parte em que Davi, lá no Rancho dos Profetas, num culto, uma reunião de oração, dirigida pelo profeta Samuel, o rei Davi aprendeu o que nós devemos aprender e o que nós devemos aprender na escola dos profetas, escola de profetas. O que Davi aprendeu? Pense comigo, Davi está fugindo de um exército. O rei da época está perseguindo Davi. Ele não tem lugar para se esconder na terra, caverna. Se Davi tivesse 1000 homens armados, ainda não era suficiente para ele enfrentar o Saul. O que Davi tinha? Ele não tinha nada nas mãos. E ele descobre um poder que todo o exército cai por terra na frente desse poder. A mesma unção que Elias tinha quando ele pegava fogo, jogava e matava os soldados. Esta mesma unção, a mesma unção que Moisés levantava as mãos, vinha pragas do céu. Esta mesma unção estava ali. E Davi viu
os inimigos caindo por terra, ele viu o profeta mais endemoniado profetizando, Saul. E Davi teve uma atitude que eu quero desafiar você. Ele disse, eu vou estabelecer uma escola profética lá no meu palácio. Eu vou estabelecer lá na minha casa. Eu vou levar a escola profética. A mesma casa dos profetas, a escola de profeta Samuel, vou levar para lá. Vou fazer isso lá. Vai ter 24 horas de oração lá no meu governo. Aleluia. Aleluia. Ele foi sábio. A partir do momento que Davi estabeleceu esta escola profética, o tabernáculo de Davi, nenhum dos inimigos mais de Israel conseguiram atacar Israel. A partir dali houve uma transformação, uma mudança. E a partir dali os exércitos se curvam diante do poder de Deus que estava ali no tabernáculo de Davi. Então nós queremos levar, através da escola, levantar o tabernáculo de Davi nas nações. O principal ensinamento, o princípio principal da escola profética é o tabernáculo de Davi. Lá tinha adoração exatamente como Samuel fazia. E eu quero desafiar vocês a estabelecer na sua igreja, na sua nação. Estamos indo para Israel e depois para a África. Lá na África nós vamos desafiar 28 líderes de nações. Líderes de 28 nações. A estabelecer escola profética na África. E eu estou profetizando isso. Quando esse povo profetizar, levantar 24 horas na sua nação, vai chover. Vai haver colheitas abundantes. Vai haver a derrota dos inimigos. Vai acontecer vitórias. Vai nascer profetas. Aleluia. Diga aleluia. Eu quero finalizar abençoando cada um de vocês e convidando para o restante da aula. E quero deixar umas perguntas para dizer para você o que vai acontecer na aula aqui. Vamos ver. Profetas no Novo Testamento. Pode ter? Onde está a base bíblica para profetas no Novo Testamento? E mulher profeta no Novo Testamento? Pode? Tem? Onde é que está? Aleluia. Como receber a capa? Como receber a unção profética? O que respalda um profeta? Elias frequentou uma escola profética. Aleluia. Oh, glória a Deus. Um profeta é usado para pregar para nações. Daniel fala isso. Foi um profeta, o Elias foi o primeiro profeta a ressuscitar alguém dos mortos. E a partir dali, abre uma legalidade, um decreto para a ressurreição de mortos. Elias foi o primeiro profeta a receber autoridade sobre a natureza, a ordem, e da ordem da natureza. O primeiro a orar para parar a chuva e vir chuva. Claro que Noé também teve isso, mas Deus mandou de outra forma, não através da mesma forma de Elias, né? Foi o primeiro profeta a liberar a unção, a impartição da unção dobrada. E esse profeta veio na festa das cabanas. Aqui tem uma coisa forte. E esse profeta, Elias, ele virá outra vez. Ele vai preparar o caminho para a volta, a vinda do Messias, Jesus. Aleluia. Queira diabo ou não queira, ele virá. Vamos ver, acho que é isso. Nós vamos ver que Jesus tinha uma escola. É isso aí. Muito bem. Alguma pergunta, Gabi? Para encerrar. Quero desafiar você a se inscrever na escola, tornar-se um aluno.
tem alguns trâmites aí, né? Já está tudo certinho, o pessoal já aprendeu. Escolaprofética.com.br. Dá essa palavra aí, Gabi. Tem que se inscrever no link escolaprofética.com.br/EAD. Dali vai no canto direito, tem acessar. Daí, se você ainda não é usuário, coloca a primeira vez aqui, cadastrar como usuário. O seu usuário, a maioria das pessoas estão tendo erro que elas estão colocando nome e sobrenome separado. Tem que criar um login, é um nome e um sobrenome, tudo junto em minúsculo, e uma senha. A senha tem que ter uma letra maiúscula, 3 números, no mínimo 3 números, né? E ou um asterisco, ou um arroba, ou um ponto, ou uma vírgula. E a sugestão, geralmente, o pessoal está colocando algum sobrenome com uma letra maiúscula, 1, 2, 3, arroba, né? Daí faz o cadastro e já vai ter acesso à aula. A gente já postou lá agora a lição, que é a lição completa que está sendo falada aqui, que são 11 páginas. Depois também tem uma prova, de marcar, você também vai ter nota da prova. Também terá, no final do curso, terá um boletim, terá diploma, né? E agora também vai ter o vídeo, que depois dessa aula, sempre, toda sexta-feira, terá aula aqui e continua na plataforma. Só que na plataforma é somente para os alunos inscritos. Daí é o link escolaprofética.com.br/EAD. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar no WhatsApp, o 5599748874. Coloquei nos comentários ali abaixo. Pode? Só falar uma coisa. Para quem já se inscreveu então na plataforma, lá no seu login, vai abrir uma página com a mensagem da aula, Escola Profética, e mais abaixo também vai estar ali, inscrever-me. Então você está na plataforma, mas você não está inscrito no curso da Escola Profética. Então você agora só coloca ali inscrever-me, vai aparecer, você clica ali e você vai se automaticamente inscrever então no curso da Escola Profética, né? Então tem a plataforma e você entra e se inscreve no curso da Escola Profética, e ali vai estar tudo que o pastor Gabriel falou. Amém? Aleluia. Oh, glória. Para encerrar então, vamos... Estou feliz que nós estamos indo para Israel, gente. Semana que vem, né? Quantos dias faltam? Hoje 7. Daqui a 7 dias. Já na próxima sexta? A gente vai estar embarcando sexta. Essas horas já pegou. Ela está gravada a aula. Aleluia. Então vou deixar a bênção já gravada da aula. Há muita surpresa nessa viagem para Israel, hein? Deus vai ungir apóstolos em Israel, viu? Deus vai ungir profetas em Israel. Deus vai ungir pastores. Deus vai ungir pregadores. Aleluia. Esse aí agora? Eu quero convidar os pastores, nós vamos levantar nossas mãos e abençoar o povo de Deus. Você que está nos assistindo, eu quero... Os irmãos podem entrar por aqui, se tiver os jovens ali, ó, querem entrar aqui para ficar desse lado aqui, tá? Na cozinha aqui, a casa pequena aqui, nós... O profeta também pode vir, também, profeta. Nós abençoarmos o povo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando eu começo a falar da escola profética, eu entro numa outra dimensão. Não tem coisa mais importante na vida do que você fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E Deus nos chamou exatamente isso, para liberar unção profética. Então eu quero que os pastores me ajudem a estendam as suas mãos em direção a essa cama. Você que está aí, onde você estiver. Aleluia. Assim como Elias, ele orou e Deus atendeu a sua oração. E nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, libera agora sobre o teu povo esta unção profética. Libera sobre a tua igreja, Senhor, onde estiver o teu povo. Em nome de Jesus. Hoje é dia de abençoar os filhos. Eu peço agora, Senhor, começa a liberar, Senhor, a unção de Elias. Caia fogo sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus.
Oh Espírito Santo. Mais. Comece a ungir os profetas agora, Senhor. Onde estiverem teus filhos, unge. Receba aí onde você estiver. Esta unção profética. Receba agora aí onde você estiver. Este manto profético. Seja abençoado, seja ungido, seja fortalecido. Agora, em nome de Jesus, onde você estiver, receba mais, 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 mais. Ore, profeta, com toda a força. Ore por essa geração. Ore pelos irmãos. Ore, capara, xalala. Oh, geração que precisa sentir o teu fogo, a tua unção, a tua glória, o teu poder, o som de transformação. Mais. Por isso, Senhor, derrama agora mais, muito mais do que pensamos Onde você e imaginamos. receba essa Como unção diz a tua palavra, profética. Senhor, Receba, em nome de Jesus receba, Cristo, receba, em nome receba, de Jesus, receba. receba a unção, o toque, o Ore, poder. capara, Now it shall fall, can I Ore, fly, it shall fall. capara, Sweet can I maha, we can I fly. Aleluia. Mais, Senhor, mais. Aleluia, mais, aleluia. mais. Receba a unção, a unção, Muito a obrigado, unção e o contrário, poder. aparecer agora as imagens. Receba em nome de Jesus. Em nome Você que está de assistindo, Jesus. receba aí, Em onde nome você de estiver. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde Em você nome de estiver, Jesus. receba. Receba aí. Em nome de Jesus a unção e o poder. Receba aí em nome de Jesus. Receba em nome de Mais, Jesus. mais, mais, mais. Receba mais. o fogo, a unção e o poder. Mais. Ore, capara, xalala. Oh, Deus poderoso. Nós abençoamos o povo que está assistindo agora, em nome de Jesus. Ore, capara, xalama. Essa imagem linda, nós queremos encerrar a escola profética. A nossa primeira escola profética que será na continuação dentro da plataforma, nova plataforma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Beatriz Caetano está nos acompanhando, Simone Portela, Simara Nunes, Beatriz Caetano, Estela Rezende, Mauro Lastra, Sabrina, Jackson Carvalho, aleluia. Glória a Deus. Edinaide Almeida, Ângela Mel, Mara Engel, Doce Monta, Andressa, Marcos, Lucimara. Deus abençoe cada um dos alunos. Deus te abençoe, Mário Antônio Monteiro Lopes, Jaque, Beatriz, aleluia. Vou mostrar um pouquinho aqui das imagens aqui para vocês. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dá oi para eles aí. Oi. Shalom, povo de Deus. José Augusto, David de Sá, Jackson Carvalho, dá um oi. Shalom, amados, abração. Mário Antônio, Luciano, O Juliano. Reinaldo de Portugal pediu para te mandar uma unção. Como é que é o nome dele? O Reinaldo. Reinaldo de Portugal, receba aí. Levanta a mão direita e manda mais. Amém, mais, Receba mais, mais. Portugal, mais. seja abençoado em nome de Jovens, Jesus. as igrejas onde ele vai, leva os vídeos, as pessoas sendo impactadas lá em Portugal também. Ah, é? Como é que é o nome E dele? O Reinaldo. Portugal. Ele tem pregado lá. Lisboa. Aleluia. Que bênção. Continua firme aí em Portugal, Reinaldo. Deus vai te usar aí. Ângela, Washington, Maria Rosário, Márcia, Mário Antônio, Estela Rezende, aleluia, Jackson Carvalho, ô glória. Mandar um abraço lá, profeta, pro pessoal de Foz do Iguaçu, manda um abraço pro seu povo lá. Pessoal de Foz do Iguaçu e toda a região, se prepare que o fogo de Deus vai descer naquele lugar. A unção de Elias vai descer sobre aquele lugar. Se prepare, a escola profética está chegando e vai derramar toda a unção que nós precisamos para transformar aquela cidade e aquela região e esse país e as nações, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, João Pastor, em nome de Jesus, olha que maravilha que está. em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Aleluia. Oh, glória. Muito lindo. Uma coisa mais grande.
América Latina. A todos que hablan español, preparen que la unción profética de Elías está llegando en tu país, tu ciudad, en tu iglesia. Prepárate. A Guaraní, Ñandeyara, una jeta, PM, unción profética. Ñandeyara, una jeta, Paraguay. No, que la unción profética de Elías, una jeta, una jeta PM. La unción de Elías, una jeta penendie, una jeta PM. Pende agarrar pata, pende transformar pata, porque Jesús, outra PM, en el nombre de Jesús, una jeta. En el nombre de Jesús, reciba la unción de Elías. Recibas en el nombre de Jesús. Ô, glória, olha o céu como é que tá. Ô, glória, uma nuvem enorme aqui em cima. Aleluia. Vai pegar uma imagem aqui. Olha que como tá ali no céu. Aleluia. Vamos pegar aí. Olha que imagem bonita. Ô, campo da oração. Olha que linda essa imagem que Deus prepara pra gente aqui, um campo da oração. Lindíssimo. Aleluia. Deus te abençoe. Shabbat Shalom para todos. Fique na paz. Aleluia.